quais que são os nossos desafios enquanto místicos nos dias atuais que a gente enfrenta nessa modernidade líquida? No meu entendimento, nas minhas pesquisas, esses desafios eles ultrapassam uma questão só de época. Não é uma questão somente de padrões que se repetem, porque desafios dentro de disrupturas aconteceram desde que o mundo é mundo. Quando você tem muita gente, que é o caso do mundo atual, e você começa a ter algumas complicações que são geracionais, listando alguns desafios, né, na minha lição de casa aqui para fazer o Presença e Harmonia, tecnológicas e, sobretudo, culturais, você tem alguma coisa em que a tal da modernidade líquida, ela sempre vai ser invocada. Imagina que geracional, porque nós temos uma geração que é nativa, não existia isso. As próprias Big Techs, elas surgiram numa modernidade líquida, onde você hoje depende muito, ou pelo menos fica impactado de neurociências ou neuromarketings que nos estimulam a todo momento. Então existe uma dopamina para cá, uma dopamina para lá, e se você não ficar atento e não tiver algum tipo de conteúdo, você acaba se prejudicando. É tecnológica porque veja a guerra que nós temos com os robôs criados pelas inteligências artificiais. Elas deixaram de ser uma questão só cosmética, porque quando a gente entra dentro de um prompt, de um chat GPT, de um copilot ou qualquer IA, aquilo é uma solução para o usuário final. Mas quanto do nosso dia a dia não é impactado por decisões? Eu tenho uma experiência acadêmica e o que a gente sabe é que certamente mais de 50% de tudo que a gente lê na internet já é criado por robôs. Já são desenvolvidos por robôs que, por inteligência artificial, geram esse tipo de mudança, né? E o terceiro ponto que eu listei aqui, que é o cultural. Esse caldo cultural, ele gera um problema, porque as pessoas não têm mais leituras, não têm mais resiliência, muitos querem se informar por TikTok, né? Então, aqueles soft e hard skills que são tão necessários na modernidade líquida, eles ficam líquidos, ficam tudo muito misturado. Então a gente tem uma curva de aprendizado bem importante, isso traz desafios, sobretudo para não existir, nas palavras de Miguel Nicoleles, que é um neurocientista bem famoso, uma atrofia cerebral, na medida em que o ser humano passa a deixar de ter inovação quando ele depende de paradigmas, de comparações dados por modelos neurais ou por algum tipo de inteligência artificial. Então esses três desafios, no meu entendimento, são desafios não somente de uma época, de uma geração, mas são desafios que a humanidade vai ter que se reposicionar, entender como lidar com isso para dar sequência na sua vida e na sua convivência.